Olá, queridos, vamos para mais uma aula explicacional, tá certo? Antes de a gente começar aqui a explicação, vou fazer uma pequena oração. Então, juntando as mãos, fechando os olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela alimentação, pela nossa saúde. Obrigado, ó Pai, pela nossa escola, ó Deus, que mesmo diante dessas dificuldades, a gente vem tentando dar o nosso máximo para o aprendizado do aluno, para que o aluno não fique em casa sem ter conteúdos e atividades, ó Deus, tentando minimizar esses impactos. Pai, sabemos que tudo que temos é porque Tu nos dá condição, ó Pai. Obrigado porque Tu sempre tens sido a nossa fortaleza. Tu possas também perdoar os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então, meus queridos, a gente vai ver aí a nossa atividade de geografia, certo? Que vai valer ponto. Ela vai ser uma atividade avaliativa. E nossa atividade, ela fala sobre população, certo? A gente vai ver aí sobre o censo demográfico. A gente viu que o censo demográfico, ele é uma relação de perguntas, né, que avalia sobre a nossa população, como ela se encontra, a quantidade de gente que vive no nosso país, na nossa região, tá certo? E a gente sabe que a nossa população, ela foi se modificando de acordo com o tempo, ela foi crescendo, certo? E a gente vê que Deus, esse crescimento, né, da população do povo de Deus, já é uma coisa que estava na Bíblia, em que Deus já tinha falado para Abraão que iria dar uma população numerosa, né? Então a gente vê isso em vários versículos, mas em Ezequiel 37:22 diz: farei deles uma só nação na terra. Então, hoje a gente tem uma única nação, né, do povo de Deus. Não é apenas a nação de Israel, mas sim toda a população que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e confessa isso com sua boca, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ter aí o gráfico da primeira e da segunda questão. O primeiro gráfico, ele trata apenas um gráfico populacional. Vocês vão ver que aqui embaixo tem os anos, né, onde está sendo identificado esse gráfico, e aqui a gente vê a população, ok? Então, à medida que os anos foi passando, ó, olha só a curva para cima que esse gráfico foi fazendo, tá certo? Então, essas questões vocês vão apenas analisar o que está aqui e dar a opinião de vocês, certo? A população cresceu ou diminuiu, de acordo com o nosso gráfico aqui? Ela vem crescendo ou diminuindo? A que podemos atribuir esse aumento da população? Por que é que vocês acham que foi crescendo cada vez mais a quantidade de pessoas? Né? Inclusive, a gente tem até essa resposta no nosso texto, lá do livro, certo? Mas assim, fica bem claro você conseguir analisar essa resposta de acordo com o gráfico e de acordo com o que a gente já estudou nos outros vídeos, nas outras aulas. Do primeiro censo, que foi em 1872, até o último, né? Infelizmente eu só consegui um gráfico com o censo de 2000, tá, gente? Não consegui com o censo de 2010, que na verdade foi o último, tá bom? Então, do primeiro censo até o último, que se mostra aqui no gráfico, que foi 2000, de quanto foi esse crescimento populacional, certo? Então, quanto é que tinha em média de população em 1872 e de quanto se tem agora no último censo aqui do nosso gráfico, que foi de 2000, certo?
eu quero que vocês façam justamente essa comparação. Não precisa fazer conta, tá, gente? Só precisa botar a quantidade de um e a quantidade de outro, por favor, tá bom? A gente não está em matemática, a gente só está analisando, trabalhando o nosso cognitivo, que é a nossa mente, tá bom? Tendo coerência e desenvolvendo ela para cada vez mais a gente ter, né, a nossa formação daquilo que se quer em uma questão. Então, aqui, sobre os índios, responda olhando no gráfico. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que fala sobre, que mostra sobre a população indígena por região no Brasil. Então, a gente vai ver aqui o gráfico da região sul, sudeste, oeste, nordeste e norte, certo? E aqui, em média, a quantidade da população, tá bom? Então, aqui vai ter as perguntas. Qual é a região com maior quantidade de população indígena? Qual dessas regiões tem mais indígenas? Qual é a região com a maior quantidade de população indígena no Brasil? Certo? Com a menor, desculpa. Então, essa aqui, a letra A, é falando sobre a maior, qual é a maior região, e essa daqui sobre a menor. Então, qual é a população, qual é a menor região, né, que tem a população de indígena? E a letra C, qual é a diferença entre essas duas regiões com a quantidade de índios, certo? Então, vocês vão responder aí se a diferença é grande, se a diferença é mínima, certo? Enquanto uma tem tanto, a outra tem tanto, então vocês vão fazer essa comparação, tá? Tia, é para escrever no caderno? Sim, é para escrever no caderno, tá? Ah, tia, mas eu não sei fazer esses gráficos, o que é que eu faço? Vocês têm duas opções. Ou a primeira opção, quem quiser, não é obrigatório, pode imprimir a folha, copiar e o gráfico colar apenas o gráfico, certo? Não quero que cole a folha no caderno. Quem fizer isso, eu vou retirar a folha, vai voltar para casa e você vai refazer a atividade, tá bom? Ou você tem uma opção, que é copiar tudo e apenas responder, né? Vocês têm um celular, pode ficar olhando o gráfico no celular enquanto vai respondendo no caderno, tá bom? Então, essas são as duas opções para vocês, tá certo? Então, meus amores, essa vai ser a atividade avaliativa de geografia, tá bem fácil, certo? E eu espero que vocês possam analisar bem, né? E trabalhar o cognitivo de vocês, tá bom, meus amores? A gente vai ver ainda na aula de hoje a aula de ciências, tá bom? Até mais!